Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Continuamos a estudar a nossa série sobre o tema Bíblia de uma forma geral e hoje falaremos um pouco a respeito de tradução da Bíblia. Se você não está acompanhando a série, eu te aconselho a acompanhá-la. Todo domingo de manhã temos aqui o nosso vídeo sendo postado. Estamos utilizando este livro aqui, 40 questões para se interpretar a Bíblia, como base dos nossos estudos. Esse livro ele é dividido em 4 partes e hoje nós terminamos a primeira parte desse livro. E terminamos a primeira parte falando a respeito do assunto qual é a melhor tradução da Bíblia. A parte 1 do livro nós tratamos de texto, cânon e tradução. E semana que vem, se Deus nos permitir, nós entramos na parte 2 do livro que trata do tema abordando a Bíblia de maneira geral. E assim por diante, depois na parte 3 e depois na parte 4. Mas vamos lá, falar a respeito de tradução. Quando nós falamos de tradução, nós temos que deixar claro que a tradução ela é imprescindível. Por que ela é imprescindível? Porque a Bíblia não foi escrita em português. Simples assim. Então, houve a necessidade de que ela fosse traduzida para que nós, hoje, em português e no século XXI, entendêssemos o que foi escrito num período de 1500 anos, desde lá do ano 1400 a.C. até aproximadamente o ano 90 depois de Cristo. Tem que ficar bem claro que a Bíblia foi escrita em 3 idiomas diferentes: hebraico, aramaico e grego. E todas essas línguas já não existem mais. Aí você vai me dizer, mas tem lugar do mundo que ainda fala grego. Mas não é o grego koiné, que foi aquele utilizado para escrever o Novo Testamento. Tenha em mente que logo que o cristianismo começou a se expandir, já houve a necessidade de traduções. E a Bíblia foi traduzida naquela época. Foi traduzida para o siríaco, foi traduzida para o etíope, para o copta, para o latim e assim por diante. E é claro, não seria diferente para os dias de hoje. É interessante a gente observar que nos últimos 100 anos, principalmente nos últimos 50, houve muitas traduções que buscaram facilitar cada vez mais o nosso entendimento. E muitas traduções confiáveis e de leitura agradável foi produzida nesses últimos anos. Uma observação importante a ser dita é que toda e qualquer tradução da Bíblia, ela tem os seus pontos fortes e os seus pontos fracos. Nós falaremos de alguns deles aqui no decorrer do vídeo. Por nós termos hoje em dia diversas traduções, é interessante e até aconselhável que nós utilizemos mais de uma tradução para os nossos estudos bíblicos. Nós falaremos daqui a pouco um pouco a respeito dessas traduções que você pode utilizar, mas tenha isso em mente. Não despreze uma tradução e não eleve uma acima das outras, exceto algumas poucas exceções que a gente vai falar aqui daqui a pouco, que essas sim vocês podem amassar, rasgar e jogar na lata do lixo. Claro, se for sua, não vai pegar do outro e rasgar, né? Lógico. Mas essas traduções não devem ser utilizadas. E quais são essas traduções? São aquelas traduções baseadas em seitas ou militâncias. Por que essas não devem ser utilizadas de jeito nenhum? Porque elas não são fiéis ao texto bíblico. Elas buscam incutir a sua própria cosmovisão da pessoa que está fazendo a tradução e botar os seus próprios conceitos nela. Então você vai estar lendo pensando que é uma Bíblia, pensando que é Deus falando com você, mas na verdade não é. Quais são os exemplos disso? Nós temos a tradução do Novo Mundo, que foi uma tradução feita pelos Testemunhas de Jeová, que tem diversos erros teológicos ali. Você tem a Bíblia Gay de King James, que aí eu não preciso nem falar, e essa tradução ela tenta tirar a questão do pecado da homossexualidade dentro da Bíblia, falando que foi essa interpretação que diz que o homossexualismo é pecado, na verdade foi uma tradução errada, então eles tentam falar que na verdade não era isso que eles diziam, era outra coisa e tal, e tenta tirar o pecado do homossexualismo da Bíblia. E nós também temos a Bíblia feminista e assim por diante, nós temos diversas. Ali você pode ver a imagem da Bíblia primeira ali, que é a tradução do Novo Mundo, das Testemunhas de Jeová, depois a Bíblia Gay no meio, e ali do lado direito a Bíblia feminista. Mas também nós temos as traduções ou as versões feitas por militantes. Por exemplo, recentemente nós tivemos essa notícia que saiu, onde o Partido dos Trabalhadores aqui no Brasil, ele busca interpretar ou reinterpretar a Bíblia de uma outra maneira. Eles tentam reinterpretá-la com viés marxista. Então isso é um perigo, porque realmente você vai estar lendo algo que tem uma propaganda política por detrás e não
o que Deus quis falar para nós. Tomando cuidado com esses detalhes, o resto a gente pode ficar mais tranquilo. Mais tranquilo com alguns poucos detalhes que nós falaremos ali um pouco mais para frente. Então percebam aqui, ó, abordagens da tradução. Do lado esquerdo da tela, você tem a tradução formalmente equivalente e do lado direito, tradução funcionalmente equivalente ou equivalência dinâmica. O que significa isso? A tradução formalmente equivalente é aquela que vai buscar traduzir palavra por palavra e vai te jogar isso aí. Vai traduzir palavra por palavra e pronto. É isso aí, se vira para você entender. E na outra extremidade, a tradução funcionalmente equivalente, ou também chamada de equivalência dinâmica, ela busca interpretar, sim, primeiro as palavras por palavras, mas depois te dar um sentido que você vá entender. Porque na parte da tradução formalmente equivalente, podem ter coisas ali que vai dificultar o nosso entendimento no século XXI. Por exemplo, eles utilizam a palavra chifre no lugar de poder. Por que isso? Porque antigamente entendia-se que o chifre ele era sinal de poder. Mas hoje em dia, se você ler lá algo como exaltou o meu chifre, você não vai entender o que significa. Agora, na tradução funcionalmente equivalente, isso já seria substituído, em vez de chifre, por poder. Então, exaltou o meu poder, algo assim. Então você já vai ficar mais palatável, vai ficar mais fácil de entender. Quer ver outro exemplo dos nossos dias? Aqui no Brasil é muito comum você comprar caixa de bombom. Bombom, todo mundo sabe o que é um bombom aqui no Brasil. Porém, se você for traduzir para o inglês usando a tradução formalmente equivalente, você traduziria da seguinte maneira: good, good. Good é bom, né? Em inglês, então bombom, bom é good, good, good. Aí chega lá nos Estados Unidos, será que eles vão entender o que é um good, good? Aposto que não. Agora, se essa tradução for feita funcionalmente equivalente, vai se traduzir de uma maneira lá que eles entendam. Então, o que é um bombom para eles lá nos Estados Unidos? É chocolate. Então vai lá e traduz por chocolate em vez de good, good. Espero que tenha ficado claro essa diferença. Então, nós temos essas duas extremidades. Uma extremidade que traduz formalmente equivalente e a outra funcionalmente equivalente. Dentro dessas extremidades, nós temos diversas traduções da Bíblia. Então, você pode perceber que, indo ali do mais formal para o funcionalmente equivalente, nós teremos aquelas traduções ali. Então, lá do lado esquerdo, nós temos a Bíblia Almeida Corrigida Fiel. Depois nós temos a Almeida Revista e Corrigida. Depois nós temos a Bíblia Almeida Revista e Atualizada, que é a Bíblia padrão utilizada pela Igreja Presbiteriana do Brasil. Depois nós temos a Nova Almeida Atualizada. Depois nós temos a Nova Versão Internacional. Depois nós temos a Nova Versão Transformadora. Depois nós temos a NTLH, Nova Tradução na Linguagem de Hoje. E por fim ali a Mensagem. Então você perceba ali como que as traduções se posicionam dentro dessa linha entre as duas extremidades. Por isso que é interessante, às vezes você ter uma de uma extremidade e outra de outra extremidade, você comparar os textos, porque isso muitas vezes vai te dar uma clareza maior para entender melhor a passagem bíblica. Então, a tradução funcionalmente equivalente ou equivalência dinâmica é aquela que tenta manter o mesmo significado em uma nova língua. E a formalmente equivalente é aquela que busca preservar o número de palavras e as construções gramaticais do original. Ambas são interessantes e podem se complementar. No estudo pessoal, ter uma mesma passagem em várias traduções resulta numa melhor compreensão. Antes de eu falar o exemplo aqui, é bom a gente entender que você não precisa ter todas aí na sua casa, afinal cada Bíblia é muito grande, então você ter um monte aí vai ser complicado. Mas você acha diversos sites que têm as traduções. E você não precisa ler, hoje eu li a Revista e Atualizada, amanhã eu vou ler a Almeida Revista e Corrigida, o mesmo texto. Não. Leia, por exemplo, na Revista e Atualizada, e se chegar em algum versículo que está dando confusão, você não está entendendo muito bem, aí você procura esse versículo em uma outra tradução. E aí você pode procurar em diversas traduções, procurando aí pela própria internet. Você vai achar diversas Bíblias online. Então você vai fazendo essas comparações e com certeza o entendimento vai ficar muito melhor. Mas vamos lá
para o exemplo que eu tirei aqui para você entender como que funcionam essas traduções. Eu peguei o texto de Atos 2:12. Essa é a passagem do Pentecostes. Todos, atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros. Que quer isto dizer? Na Nova Versão Internacional. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros. Que significa isto? Na Nova Tradução da Linguagem de Hoje. Todos estavam admirados, sem saberem o que pensar, e perguntavam uns aos outros. O que será que isso quer dizer? Na Almeida Corrigida Fiel. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: que quer isto dizer? E por fim, na Almeida Atualizada, e todos pasmavam e estavam perplexos, dizendo uns aos outros: que quer dizer isto? Então perceba, se você estiver lendo a sua Bíblia, a Almeida Corrigida Fiel, e você vai ler aquela parte ali, todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: que quer dizer isto? Pode ser que cause alguma confusão, você não entende o que significa essa palavra suspenso ali. Realmente fica estranho. As pessoas estavam suspensas, o que é isso? Aí você procura numa outra e você vai conseguir achar um significado mais atual, por assim dizer. Por exemplo, lá na NVI. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros. Então, você resolveu o seu problema. Agora nós temos que tomar cuidado com as paráfrases. O que isso significa? Tradução, você pega o texto original lá em hebraico, grego, aramaico, e você traduz aquilo ali. Já na paráfrase, a pessoa leu, traduziu, pensa, entende, interpreta da maneira como ela quiser. Então ela faz uma interpretação ali. Isso a gente tem que tomar muito cuidado, porque muitas vezes essa interpretação não é a correta, é a interpretação individual daquela pessoa. E aí você pode descobrir diversos absurdos nisso aí. Então tem que tomar cuidado. E por isso é bom a gente esclarecer essa questão. Então, a paráfrase não é uma tradução bíblica, e sim uma tentativa de comunicar livremente o significado do texto. Algumas pessoas não vão chamar de paráfrase, vão chamar de tradução livre. Então você vai ter 3 traduções segundo essa corrente. Em geral, é feita por uma pessoa só e expressa mais comentários interpretativos do que uma tradução funcionalmente equivalente. Em contraste com as paráfrases, as traduções da Bíblia sempre se baseiam em textos gregos e hebraicos e são realizadas por grandes comissões de eruditos diferentes, o que impede a estreiteza de interpretação e garante que a obra permaneça como uma tradução e não se desvie para uma interpretação excêntrica ou paráfrase, que é mais ou menos aquilo que o Partido dos Trabalhadores propôs, que é fazer uma reinterpretação do que está na Bíblia Sagrada, lógico, puxando para o lado da ideologia deles. Mais um exemplo aqui para a gente encerrar esse assunto. Olha que interessante o que está lá em 1 Samuel 24:3. Na Revista e Atualizada diz assim: onde havia uma caverna, entrou nela Saul a aliviar o ventre. Na NVI, havia ali uma caverna e Saul entrou nela para fazer suas necessidades. Na NTLH, no caso, Saul entrou na caverna ali para satisfazer as suas necessidades. Na Almeida Corrigida Fiel, e entrou nela Saul a cobrir seus pés. E na Almeida Atualizada, e Saul entrou nela para aliviar o ventre. Perceba que interessante, se você estiver lendo a Almeida Corrigida Fiel, vai estar escrito ali: e entrou nela Saul a cobrir seus pés. Essa tradução é correta, fiel ao texto original. Por quê? Naquela época o pessoal, ou não naquela época, mas até hoje, né? Você vai entrar numa caverna para você fazer as suas necessidades, ele vai abaixar lá os trajes dele e os trajes vão cobrir os seus pés. Isso era uma forma de falar que a pessoa foi fazer as suas necessidades. Mas será que hoje teria sentido você ler isso? Você ia entender o que ele foi fazer dentro da caverna? Se você leu lá, tá bom, Saul entrou lá a cobrir seus pés. Você pode entender diversas coisas desse versículo aqui. Provavelmente, coisas que não tenham ligação com o sentido original. E aí, se você estiver lendo a Corrigida Fiel, você vai ver lá, não vai entender, e aí você procura uma outra tradução. Daí você vai lá na Revista e Atualizada, entrou nela Saul a aliviar o ventre. Ah, mas pode ficar confuso também. Nossa, o que será que é aliviar o ventre? Aí você vai lá na NVI,
entrou nela para fazer suas necessidades. Aí pronto, aí ficou claro. Entendeu como é que você pode usar as diversas traduções a seu favor para entender melhor o texto bíblico? É assim que nós devemos utilizá-los. Alguns exemplos de traduções, se bem que nós já falamos aqui algumas vezes deles. Nós temos a Almeida Revista e Atualizada, a Almeida Corrigida Fiel, a Almeida Edição Contemporânea, nós temos a Nova Versão Internacional, nós temos a Nova Versão Transformadora, nós temos a Almeida Século XXI e assim por diante. E alguns exemplos de paráfrases. Nós temos a Nova Tradução na Linguagem de Hoje, se bem que alguns colocam ela não como paráfrase, mas colocam ela como tradução, mas uma tradução bem mais popular, por assim dizer. Aí nós temos a Bíblia A Mensagem, nós temos Bíblia Viva e assim por diante. Nós temos que tomar cuidado porque ler essas versões, essas paráfrases, é como você estivesse lendo um comentário bíblico, porque é a interpretação daquela pessoa que está fazendo a tradução. Então, fique alerta se você tem alguma dessas Bíblias aí. E tome cuidado também para o seguinte, que o texto traduzido fiel, ao pé da letra, ele pode se tornar infiel. Oh, como assim? Claro, porque se ele foi traduzido ao pé da letra e você está entendendo outra coisa, ele se tornou infiel. Isso acontece quando? Quando, por exemplo, no original, a palavra chifre, que significava poder, ela é traduzida literalmente como chifre. Então, hoje em dia, nos nossos dias, nós entendemos chifre como algo pejorativo e não como poder. Então, às vezes, você vai estar lendo alguma coisa lá relacionada a chifre e vai estar pensando em outra coisa. E aí é perigoso. Outra questão, quando lá na Bíblia fala a respeito de entranhas. Naquela época, no início lá da era cristã, nos tempos antigos, o povo acreditava que o que nós entendemos hoje como sendo o coração, eles entendiam que eram as entranhas. Então, eles falam muito sobre amor entranhável, um amor de dentro, um amor que vem das entranhas, que vem das tripas. Então, você vai ler isso hoje, pode ser que você não entenda muito bem o significado correto. Aí, as traduções melhores aí nesse sentido, elas vão trazer a palavra coração no lugar das entranhas, e aí começa a fazer mais sentido. Então tome cuidado com essa questão. Agora, para encerrar, vamos fazer aquelas nossas reflexões de praxe, para você ficar pensando aí durante a semana. E quais versões da Bíblia você possui? Você tem mais de uma versão? Ou você sabia que existiam diversas versões da Bíblia? Pense aí. Segunda questão. Você sabe qual é a tradução que usamos na Igreja Presbiteriana do Brasil? Eu já falei aqui durante o vídeo. Então, imagino que você deva saber. E por que é interessante aqui rapidinho falar sobre isso? Porque a Igreja Presbiteriana do Brasil ela tem a sua Bíblia oficial, por assim dizer, que é a Almeida Revista e Atualizada. E por que é importante você ter uma Bíblia padrão? Porque toda a Igreja Presbiteriana do Brasil que você for, do Brasil inteiro, ela vai estar utilizando a Revista e Atualizada. Então você não tem o perigo de estar com uma Bíblia Almeida corrigida e no púlpito o pastor está lendo a Revista e Atualizada e aí vai dar contradição. Você, muito embora o sentido possa ser o mesmo, ou deve ser o mesmo, você vai estar perdido na leitura. Então, para a leitura pública é ruim. É bom que todos tenham a mesma versão para as leituras públicas. Então, isso é uma vantagem de ter uma Bíblia padrão para a igreja. Por fim, se você tivesse que comprar outras traduções bíblicas para complementar o seu estudo, quais delas você compraria? Você já tem uma noção disso? Qual seria mais interessante, qual não e tudo mais? Então pense aí a respeito disso. E com isso, nós terminamos o vídeo de hoje. Se ficou alguma dúvida, por gentileza, mande aí nos comentários. E eu te espero aqui na próxima semana para darmos continuidade aos nossos estudos sobre a Bíblia Sagrada. Que Deus abençoe a sua vida, te conceda muita graça durante essa semana que se inicia. Um forte abraço e até a próxima.